durante muitos anos, a nossa língua foi mantida em segredo no nosso ritual sagrado. Manter ela em segredo foi uma forma de estratégia dos nossos mais velhos para que ela não fosse morta de verdade. Mas por ela ser mantida em segredo, sofre muita perca por não ter a fala diária. Hoje nós estamos fazendo retomada da fala diária e o reconhecimento para aqueles que não têm conhecimento da nossa língua, porque nossa língua nos livros está como extinta, como morta. Então, hoje nós somos livres, né? Não temos mais medo de falar nossa língua e estamos fazendo essa retomada fora do. Seu Manaê, seu Manaê, seu Manaê, seu man. As línguas indígenas. Então, isso significa que a Unesco ela vai ter uma atenção especial às línguas indígenas ao longo desses anos, ou seja, para a gente colocar foco sobre isso, para a gente prestar atenção sobre isso. Porque quando uma língua morre, uma língua é uma forma do povo se expressar, uma língua é uma cosmopercepção, é uma forma de perceber o mundo. E quando uma língua morre, não morre, né? As línguas não morrem, elas são silenciadas, a gente costuma dizer assim. Quando uma língua é silenciada, a gente perde muito, a sociedade perde muito. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Seu Manaê, seu Manaê, seu Manaê, seu man. Da nossa sociedade. E se eles são ainda hoje, infelizmente, vistos ainda como categorias transitórias, inclusive até pelo nosso queridíssimo presidente, não é? Então, as línguas deles, então, são, vamos dizer, consideradas desvalorizadas já que eles vão deixar de ser índios, então para que aprender e valorizar a língua desses povos? Esse é um primeiro momento. Durante a colonização, os índios também foram muito difíceis, porque eram os territórios indígenas que estavam sendo invadidos pelos colonizadores, não é? E embora a gente na história oficial tenha visto que alguns povos se aliaram aos portugueses, outros se aliaram aos franceses, essas alianças não eram alianças assim bem-vindas do ponto de vista dos índios, porque era sempre um elemento estrangeiro que estava entrando na cultura, trazendo elementos que não estavam formatados para a cultura. E aí sempre houve esse predomínio do europeu, basicamente, mas não só apenas, depois com a chegada dos africanos escravizados também. Então, é uma coisa muito complexa. E aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem vários povos indígenas, mais de 10, e nenhum deles fala mais a língua originária, né, a língua indígena. Eles, por um lado, eles se sentem constrangidos porque a sociedade nacional os fez abandonar a língua e, por outro lado, cobra dessa língua que eles não mais falam. Então, fica uma situação bastante contraditória. Eu digo que sua língua não presta, mas depois eu quero que você fale a sua língua para provar que você é índio. Então, a língua para nós não é simplesmente um idioma diferente, ela é uma identidade ancestral, cultural e espiritual. Com ela somos muito mais fortes. Podemos nos conectar com a natureza, com a espiritualidade e nossos ancestrais. Então, nós acreditamos que quando falamos, em vez de falar terra, nós falar radar, que é o seu nome na língua materna, nós acreditamos que essa força ainda é maior. Retsé, que é a nossa mata, né? E assim sucessivamente. Então, a partir do momento que nós deixamos de falar a nossa língua, nós acreditamos que é uma força que nós perde. Entendi. Que
na sua opinião, uma comunidade indígena se sustenta sem a sua religião materna, sem a sua língua materna, sem a sua identidade? Eu sempre costumo dizer que nós somos um povo diferenciado exatamente por ter nossa língua, por ter o nosso contato direto com o Grande Espírito, por saber o valor e a riqueza de cada planta, né? Inclusive na cura, né, de várias doenças. Então, um indígena, sem a sua língua, sem o seu artesanato, sem a sua medicina, né, sem todo o seu conhecimento ancestral, cultural e espiritual, ele pode até sobreviver, mas será um vazio imenso dentro de si, né? A gente vai sobreviver sentindo aquela falta, sempre pensando assim, eu não sou completo, está faltando algo dentro de mim. É como uma... Mas seria isso, assim, o desaparecimento de uma língua, ela é muito problemática, ela é muito... Mas isso também cabe às políticas públicas, cabe à iniciativa, às nossas iniciativas, e entender que não é porque a gente não fala que essa língua não existe mais. E nós temos direito também de reivindicar a nossa língua. Perfeito. Eu conheço. É óbvio que os povos que têm a sua língua ali inteira, e, mais uma vez, né, é muito... É ingênuo achar que a língua é a mesma coisa, desde lá, antes da invasão até agora. A língua é uma coisa viva, né? A língua está sempre se modificando e se transformando. Então, quando os povos que têm a sua língua ali preservada, que elas não foram tão violentadas quanto as nossas, têm uma visão e uma percepção de mundo que tem uma relação direta com essa terra. Já o nosso olhar sobre o que a gente fala, ou como a gente se comunica, tem essa interferência direta da língua do colonizador. Entretanto, dentro dos territórios, de novo, né, a gente tem a nossa língua ancestral, ela é tão forte que o Brasil inteiro tem nome indígena.